As narrativas bíblicas estão recheadas de criaturas místicas e metáforas complexas. Existe uma infinitude de seres sobrenaturais que, além de enriquecerem as histórias sagradas, nos proporcionam um saber mais profundo sobre os ensinamentos cristãos. É possível encontrar gigantes, animais híbridos, parábolas e narrativas heróicas que transcendem o campo do real. Como, por exemplo, provavelmente você já deve ter ouvido falar em Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura que enfrentou o exército de Israel e foi derrotado pelo jovem Davi com apenas uma pedrada. Mas você sabia que existia um tempo em que a Terra era habitada por centenas de gigantes que, de tão poderosos, dominaram todos os lugares por onde passaram? Uma das histórias mais inquietantes está ligada aos gigantes que são filhos de anjos caídos com mulheres de carne e osso. Gênesis 6 e Números 13, pré e pós-dilúvio, listam o termo Néfilim, que tem sido o centro da discussão por muitos anos. Existe uma teoria, inclusive, de que esses gigantes são alienígenas espaciais. Mas afinal de contas, quem eram esses gigantes? Qual o significado da palavra Néfilis em hebraico? De onde eles surgiram? Quem seriam eles? São seres gigantes? Resultado do cruzamento de anjos com mulheres? Quer conhecer mais sobre essas criaturas? Então continue aqui no Placebo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Os Néfilis, segundo o livro de Gênesis, eram seres violentos e que podem ter nascido da relação entre anjos maus e mulheres nos dias de Noé. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram na verdade anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Isso porque no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois eles desobedeceram a ordem dele de que uma mulher deveria se casar com um homem. E desse relacionamento proibido nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Por terem abandonado seus corpos celestes e adotado a forma humana, os anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens foram presos por Deus no inferno. Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Na época de Noé, o mundo ia de mal a pior. As pessoas se afastaram completamente de Deus. E mais do que isso, o fato dos anjos caídos terem se relacionado com mulheres iria contaminar toda a descendência humana. O Senhor havia prometido no Jardim do Éden que da semente da mulher viria o Salvador. Portanto, a estratégia de Satanás poderia ser a de corromper essa semente e transformar a raça humana numa raça híbrida. Então Deus chamou Noé e seus filhos, que não se afastaram da sua presença, e ordenou que construísse uma arca para acomodar um casal de cada espécie de animal da terra. Então a chuva veio, a terra foi coberta de água e todas as pessoas más, inclusive os Néfilis, foram mortos. Somente Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio, e foi-lhes dado a missão de repovoar a terra. Mas se todos os Néfilis foram mortos no dilúvio, por que a Bíblia traz relatos de outros gigantes que viveram na terra depois dos tempos de Noé? Eles não seriam descendentes dos Néfilis?
Realmente existiram outros gigantes no período do Antigo Testamento. Além de Golias, a Bíblia mostra que os israelitas espionaram a terra de Canaã e ficaram assustados quando viram homens muito grandes vivendo naquele local. Eles disseram a Moisés: "A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoram as que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles." Muitos acreditam que esses gigantes vieram da relação entre mulheres e os anjos caídos que não foram presos por Deus e continuaram na terra. Porém, não há como afirmar se isso realmente aconteceu. É mais provável que aqueles homens que espiaram a terra de Canaã tivessem visto pessoas muito altas e, por engano, acharam que eram os Néfilis. O importante é que esses gigantes foram destruídos pelos israelitas durante a sua invasão de Canaã e mais tarde na história. Existe também um grupo de teólogos que não acredita que os Néfilis eram filhos de anjos caídos. Para essas pessoas, os filhos de Deus descritos em Gênesis capítulo 6 não poderiam ser anjos, porque esses seres são espirituais e não têm relações sexuais. Veja o que Jesus disse: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Perceba que nessa passagem, Jesus está se referindo aos anjos que estão no céu e não aos que caíram na terra depois de terem se rebelado contra Deus. Vale lembrar que os anjos caídos não se preocupam em obedecer às ordens de Deus e buscam o tempo todo uma maneira de interromper o seu plano. Para esses teólogos, os filhos de Deus não eram os anjos, e sim descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Já os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, um povo rebelde que não servia a Deus. O casamento entre membros dessas duas famílias teria gerado os Néfilis. Mas como um homem e uma mulher de estatura normais poderiam gerar filhos muito maiores do que eles? Deus criou o ser humano com fatores genéticos muito complexos, então é praticamente impossível um gigante ser gerado a partir de duas pessoas de tamanho normal. Além disso, até hoje muitos homens cristãos se casam com mulheres que não servem a Deus ou vice-versa, e nem por isso seus filhos nascem com características diferentes dos outros seres humanos. Mas e você? O que acha? Os Néfilis vieram da relação entre anjos caídos e mulheres? Ou dos descendentes de Sete e Caim?